também ter chegado mais cedo na seleção brasileira era Carlo Ancelotti. Não chegou tão cedo, mas chegou a tempo de reorganizar a rota da seleção brasileira. E nada melhor do que começar o ano falando sobre Ancelotti, técnico do Brasil, esse estrangeiro que veio e que se impôs. É a estrela, é a celebridade, é o cara que hoje atrai os holofotes, mesmo com jogadores badalados e reconhecidos na Europa, por exemplo, não é? Até agora, o Ancelotti comandou o Brasil em 8 jogos, foram 4 vitórias, empatou 2 vezes, foi derrotado também 2 vezes, 14 gols marcados pela seleção e apenas 5 gols sofridos. Esse é o resumo do trabalho até agora, mas todo mundo sabe que a grande expectativa está na Copa do Mundo e no que ele possa fazer nesse Mundial, que será dividido em 3 países. Marco Aurélio Cunha, até agora, o que mais chamou a sua atenção no trabalho do Ancelotti frente à seleção brasileira? Renata, a liderança, porque nós precisávamos de alguém que realmente pudesse dar casca à seleção, respeito, que o jogador olhasse e falava, opa, esse aqui é tão grande ou maior que eu. Porque a seleção brasileira hoje, essa geração, ela tem ídolos, tem popstars, e é difícil que esses meninos, às vezes, se enquadrem numa filosofia de um treinador normal. Então chega o Ancelotti com um grande nome, o pessoal baixa o facho, obedece e respeita. Então, faltava para a seleção brasileira alguém que tivesse esse tipo de reconhecimento mundial para que todo mundo seguisse a linha correta. Então, isso é que faltava à seleção, um nome forte que pudesse absorver esses jogadores famosos, midiáticos e colocasse todo mundo na linha. Agora, Cicinho, quando a gente compara com Dorival Júnior, Fernando Diniz, treinadores que lá estiveram na seleção brasileira, além do currículo, além do que ele já fez em grandes times europeus, qual é a característica que diferencia o Ancelotti dos outros? Olha, cada um tem o seu valor, né, Renato? Cada um tem a sua maneira de trabalhar, mas o Ancelotti, essa grande experiência dele, vivência no futebol, sendo campeão por onde passou, eu acho que isso diferencia, né? E ele tem essa questão a postura dele. A postura é um cara extremamente equilibrado, um cara sabedor daquilo que ele transmite para os atletas e por isso que traz essa grande distância dele com esses outros treinadores, né? Respeitando cada um. Mas a grandeza do Ancelotti, o que ele já demonstrou aí no futebol, então trouxe essa leveza para a seleção brasileira e, acima de tudo, né? Devolveu ao povo brasileiro aquela expectativa do Brasil numa Copa do Mundo voltar a ser protagonista. E respeito da própria mídia, né? Exato. A mídia vai respeitar. A mídia já encara com outro olhar mesmo. Exatamente. Só que tem um detalhe, Chico. A Leila Pereira, que viu o Abel Ferreira aqui no Brasil conquistar tudo, antes do final de 2025, antes da conquista ou não de títulos, ela queria aquele treinador, a continuidade de um trabalho. Você enxerga o Ancelotti apenas para finalizar esse ciclo de Copa do Mundo, que vai acontecer agora no meio do ano, ou você imagina que o Ancelotti possa, independentemente de resultados, ter uma sequência para mais um ciclo na seleção brasileira? É uma boa pergunta, Renata, porque assim, o resultado, ele às vezes destrói um trabalho. Eu não sou adepto de muitos que falam que o Tite não deu certo na seleção. Quer fazer um gagurejo? Quer fazer um gagurejo? Não, tô de boa, tô de boa. Tá bom? Mesmo com 2 eliminações, eu acho que o Isso, o Tite deu certo na seleção? Não, dar certo é uma questão relativa. Porque ele não ganhou a Copa e tal, mas... 2 Copas. Eu acho que foram 2 bons ciclos, um pela metade e o outro completo. Eu acho que o Brasil acabou eliminado, enfim, por circunstâncias que todo mundo já sabe. Caso ele, daqui a pouco, não vença, chega numas quartas de final, numa semi seja eliminado, eu acho que a gente precisa analisar além disso, além do resultado. E me parece que até aqui o trabalho é positivo. E vai ficar aquela sensação, caso eliminado, de tipo assim, puxa, se chegasse um pouco antes, quem sabe não dá continuidade. Então, assim, a menos que ocorra uma tragédia, uma eliminação numa fase de grupos, que eu não acredito, né? Ainda mais com o grupo que a gente pegou, acho que é super possível da gente avançar, eu acho que ele poderia sim seguir, vai depender muito dele. A gente sabe que um treinador desse nível, ele opta muitas vezes, né, pelos grandes clubes da Europa. Mas também acho que ele já está num outro estágio de carreira. O que eu mais estou gostando do Carleto é que ele está se envolvendo
cada vez mais com a cultura brasileira, fez até publicidade, coisa que ele nunca tinha feito, tá com uma leveza, tá abrindo um sorriso maior, já tá arriscando um português também. Então, assim, esse envolvimento de, pela primeira vez, a gente ter um estrangeiro na seleção, é o que a gente esperava, né? Mesmo com pouco tempo, menos de um ano, né? Vai ter 12 meses aí até a Copa do Mundo. Então, eu tô gostando dessa aura que ele tá criando junto com a seleção. Aura. Everton, ele foi anunciado no dia 12 de maio de 2025 e a pergunta que eu faço é bem direta. O problema da seleção brasileira era o técnico? Bom, em primeiro lugar, Renato, eu preciso pedir desculpa, né? Pro Oswaldo de Oliveira, pro Leão, desculpa, tá? Mas o nosso problema era treinador, Renato. Sabe uma imagem que ficou, eu acho que ficou na retina de todo mundo aqui, a imagem do Dorival tentando entrar na tal rodinha de resenha dos jogadores e tendo que levantar o dedo para falar. Coçando a cabeça, né? Sabe, ninguém respeitava. Os jogadores são muito grandes, como o Marco falou. Ali você tem de tudo, né? Você tem craque, você tem jogador perna, você tem popstar, e aí junta todo mundo, a soberba prevalece. Então você tem que ter um cara para colocar ordem nisso. Mais ou menos como você aqui com a gente, embora aqui não tenha nenhum popstar e nenhum grande craque. A sorte é que eu não levanto o dedo, já chego chegando. Já chega, né? Chutando a porta. Só por isso. Agora, faltava isso, Renata, faltava. Na nossa seleção faltava isso. O Tite tinha pleno domínio do ambiente, para mim fez um grande trabalho. Né, para contrariar o Capelani. Grande trabalho. Ganhou crítico quanto mais o trabalho Lindo do Tite. trabalho Ou dele. seja, todo mundo que perde uma Copa do Mundo fez um péssimo trabalho. Sim, mas grande. 4 anos de ciclo, com baita investimento, agora, não chegou nem na semi. A seleção... Irmão, dá só uma segurada aí. Você me chitou, não é uma... Não é chitou. É um debate, não é um monólogo. Só isso. Para fechar aqui minha participação no programa de hoje, que eu acho que eu não falo mais, porque o Capelani não quer deixar. Para de falar. O Carlo Ancelotti é o maior treinador de seleções de todos os tempos. Nunca uma seleção teve um cara com um currículo tão extenso. Então, eu só sinto muito pelo Zante, inclusive por você que está secando. Que ele treinou antes, só para saber, Ô, meu irmão, você não entendeu o que eu falei, eu explico. Tá, entendi. Entre todos os treinadores que passaram por seleções, quem é maior? Quem tem o currículo maior que o dele? Vai chegar a minha vez para falar. Vocês não estão brigando. Edu Dracena, como é que você avalia até agora as mudanças, as perspectivas e as escolhas do Ancelotti? Tá boa. Gostei. Eu acho que o mais importante de tudo, Renata, é que os jogadores agora olhem para ele de uma maneira diferente. E eles sabem que ali do lado de fora tem um cara que é o comandante deles e sabe que é maior do que eles. Então, acho que ele mudou também a postura dos jogadores dentro de campo também. Porque hoje a gente vê os jogadores com vontade de estar na seleção brasileira. A gente vê os jogadores que, quero estar lá junto com o Ancelotti, eu quero ver realmente como é o ambiente do trabalho dele, entendeu? Até mesmo porque o currículo dele dispensa comentários. E o jogador que é inteligente quer estar perto desses caras, vencedor, o cara que já tem uma história no futebol. Então, eu vejo assim, a competitividade entre os jogadores também para ser convocado, eu acho que está sendo muito bacana. E, na minha opinião, Renato, ele tem que continuar assim, independentemente do resultado que aconteça na Copa do Mundo, ele continuar mais 4 anos, e aí sim. Aí, depois que acontecer os 4 anos depois, aí a gente pode sentar e analisar, ver realmente se continua ou não. Poder fechar um ciclo completo, ter o início, o meio e o fim numa seleção brasileira seria incrível para ele. E eu percebo que ele está gostando, está bem ambientado, está se encontrando aqui na seleção brasileira. Ronaldo. Vai me zoar, quer ver? Bom dia a todos. Sejam bem-vindos ao... Você é o primeiro da fila? Primeiro, tá, deixa eu falar aqui. Eu gostei do comentário da rapaziada esse ano. Pelo menos mudou. E do Chitou? Você gostou do Eu gostei do Chitou Capela. Tá aqui marcado que o Everton colocou. Como é que foi? É porque ele chitou o Capela na fala dele e o Capela entrou e, como sempre... Vai dar um desconto, velho. Agora, Tô virado. eu tô com medo do Edu lá na ponta. Tá branquinho. Sabe que ele vai virar o Drácula durante o dia? Mas falando sobre a seleção, o Ancelotti. O tema é Ancelotti. O doutor foi lúcido. Lúcido? Ele falou, habemos um treinador. Olha, que coisa frase, linda. Né? E o Cicinho aqui, o especialista Cicinho. Pô, falou da postura, falou porque o Ancelotti agora é antena. Sabe por quê? Ele vai transmitir pros jogadores
Nossa, sim, gostei dessa. Agora aqui o Chiquito, com a voz rouca e em cima do muro. Falou em aura. Aura? Oh, meu Deus, eu tô louco pra ouvir você. Porque quando você chegou, já falou, que é essa loira do banheiro? Você tá muito louco. A sua cabeça deve estar em 2.800 na sua cabeça. Agora, sobre o Ancelotti, pra finalizar, porque pra falar desse homem é o seguinte, eu aqui fui um cara que torci contra. Contra quem? Torci contra Contra todos. porque eu sou aquele Pacheco. Você é Corinthians. Eu sou Corinthians, isso. Acima de tudo, Corinthians. Verdade. Mais que a seleção brasileira. Aí vocês me fizeram pensar no seguinte. Mudou mesmo a seleção. Olha que Meu loucura. Deus, mudou. A forma de a gente conversar aqui mudou. A forma da gente ver o pessoal na rua mudou. O respeito pela farda amarela. Pela farda. Então eu fico feliz e espero que termine em título, viu, Renata? E se não terminar? Se não terminar, também que não termine. Continue correndo atrás. Se não terminar, é pra não terminar, é pra continuar. Então, dito isso, muito obrigado a todos e feliz ano novo. Deu compromisso. Foi A embora. participação analítica no programa foi bem. Acho que você se comportou durante a noite. Não bebi nada. Capelanes, você que não é nada Lá Pacheco, vem, velho. você é chamado por muitos e muitas de anti-seleção brasileira. Você tem um creminho aí? Aqui não. Não tem? Não, por quê? A Malbinha aqui, a Jô, Sandrinha. Um creminho anti-pachecada que começou a me dar urticária. Eu começo a ficar perto aqui, porque aqui está um brasileiro. Sim. Aqui está um brasileiro. Office Corse. Mas eu tenho um outro tipo de pensamento. Que pensamento é Primeira esse? coisa, eu quero parabenizar o Ancelotti, tá? Porque eu detesto gente na vida, fora daqui, da rádio, qualquer lugar, que tem rabo preso com os outros. Eu não suporto cara com rabo preso. E este homem não tem. Ele não tem. Por quê? Todos os treinadores que passaram pela seleção tinham que fazer média com alguém. Principalmente com o Neymar. Porque o Neymar, querendo ou não, com a sua família, abre portas, né? E o Ancelotti, nem aí. Não convocou nenhuma vez, pelo menos desde que chegou. Então já tenho o meu respeito, porque ele é maior que todos esses jogadores da seleção brasileira. Dito isso, vou dar uma cornetada. Se fosse qualquer técnico brasileiro, tava tomando madeirada de todo mundo aqui. Sim. De todo mundo aqui. Porque os resultados não foram bons. Todos aqui, sem exceção aqui, ó. Aqui. Fale por você. Os resultados não Renata foram não, bons. né? Ou vocês esqueceram que o Brasil empatou com o Equador. Primeiro jogo Vocês dele, cara. Na casa do Equador. Ou vocês esqueceram que o Brasil perdeu pela primeira vez para o Japão. Ou vocês esqueceram que ele convocou vários jogadores e não colocou um minutinho sequer nesses jogadores que mereciam pelo menos serem testados. Então, se fosse Todos qualquer fazem técnico... Pois é, tá errado. Todos E aí eu fazem espero algo diferente. que Tem não um é técnico 22. da atualidade. Você tá E ele sem não fez. substituições, Então, não tem 11 legal, substituições. eu teria convocado, contratado o Ancelotti, show de bola. Mas o trabalho até aqui não é nada bom. Mas olha só, ele não teve 4 anos para fazer experiências, para poder dar mais chances para esses jogadores que merecem mais minutagem na seleção, até para serem testados. Contra o Japão, ele meteu as reservas, colocou o Hugo Souza no gol, fez Primeira derrota do Brasil, Fabrício viu? Bruno, aquela história Mas toda. como o Tite fez isso contra E Camarões da aí Copa muita perdeu, gente disse, ó, ele não vai chamar o Hugo e nem o Fabrício, chamou o Hugo, que aí se lesionou e não foi, e chamou o Fabrício. Então eu acho que ele tem que fazer a toque de caixa experiências, esse é o problema. Ele não pode fazer aos poucos, pensar melhor, repetir ou não. Então, se ele conseguir algo positivo na Copa em tão pouco tempo, vai ainda potencializar o grande trabalho que ele sempre fez em clubes e que agora ele tem a chance de fazer com a seleção. Tem um dado que é muito impactante que eu não sabia, é quase uma regra, uma tendência de que os técnicos campeões na história das Copas do Mundo, eles sempre completaram o ciclo, com algumas exceções. O Uruguai de 1930 e os 5 títulos da seleção. Sempre que nós somos campeões, o técnico não teve um ciclo completo. Então isso dá esperança também, né? Mesmo que na mística. Que bobagem. Eu queria ter atrasado mais, sabia? Eu queria ter atrasado mais. Você entendeu por que você está sendo o último, né? Não, você tá corretíssimo. Eu vou... Eu queria ter atrasado mais meia hora. Porque escutar uma besteira assim... Você não tinha que ter vindo, então. Escutar uma besteira do jeito que o Chico falou agora. E esse verdades, irmão. peixe-boi falou agora também. É inacreditável. Que é isso? É o peixe-boi. É inacreditável, assim. Primeiro,
Você falou, você quis comparar a situação, quando o Tite testou lá na Copa contra Camarões. Uma coisa é testar na Copa, outra coisa é testar em amistoso. Ele não testou. Em amistoso. O Ancelotti não testou. Não colocou o time reserva, não levou o PH do Vasco, não colocou o Souza, Fabrício Bruno. Não testou os caras, você sabe disso. Assim, o Ancelotti, ele pegou a seleção no momento mais turbulento, assim, recente, querendo ou não. Na verdade, logo depois que acabou, né? Porque ali com o Edinaldo foi uma turbulência gigantesca na seleção. Meu amigo Edinaldo, não fala mal dele. Nossa senhora, hein? Meu Jesus. A amizade é tudo. Mas era a grande verdade. Era ali Diniz, aí depois Dorival, aí vai vir o Ancelotti, vai vir o Ancelotti. Foi só depois de um tempo, amazou na seleção. Tô tentando escrever o que você tá falando, mas você tá com uma rotação alta. Deixa eu diminuir a rotação. Desculpa, quebrar. A seleção perdeu muito tempo. Enquanto o Everton fala, o grande problema também é besteira. O grande problema é treinador. Não é, cara. Era uma questão política na seleção. Nitidamente. Política. Que lá em cima influenciava o campo. Mas você acha que o Dorival disse, me cobrem? Me cobrem viajou. ao final da Copa do Mundo. Não sei se a gente pode cobrar ainda ou não. Acho que não. Pode acertar, né? Ele pode acertar. Mas não com ele, né? A seleção brasileira precisava de alguém maior. E o mínimo agora é ter paciência com o Ancelotti, que pegou no final do ciclo a seleção e deixar o cara trabalhar numa Copa, 2 Copas, porque é um baita treinador. Tá todo mundo errado, só você tá certo. Você criticou a minha opinião, a do Everton, a do Chico, a do Doutor, só você tá certo. Quer dizer, o Ancelotti, ele merece de fato um novo ciclo agora. Se fizer um trabalho porco numa Copa do Mundo, merece continuar? Que é porco? Só pelo nome? Sim. O Brasil não passa das quartas de uma Copa. Ele não passa das Vai quartas. passar dessa Copa. O Brasil deve pegar Holanda ou o Japão. Já tomou taca do Japão no ano passado. Só que quando o Brasil passou por uma semifinal em 2014, tomou 7-1. Pois é, disso, melhor nem chegar então, pra não tomar outro 7. E tomou 7-1 com um treinador que não tem como não admirar para sempre, porque é o treinador do pentacampeonato. Atual campeão. Mas foi para uma Copa no Brasil, na nossa casa, com o apoio de toda a torcida em qualquer lugar que jogasse. E a gente tomou um 7-1 de uma Alemanha que veio unida, relaxada, tranquila, feliz, que ajudou a localização onde ela permaneceu na Bahia. Então, assim, tem outras coisas. Copa do Mundo, gente, é muito do ambiente, é muito da hora da Copa, como os jogadores chegam, questão física, mental, técnica. E o Brasil precisa disso. Então,